Eu quero saudar a todos na paz do Senhor, meus amados e dileto ouvinte que está seguindo o meu canal neste momento. Eu sou o pastor José, da Igreja Evangélica Cristã Ministério Rio de Água Viva. Hoje eu venho com um assunto, formando este vídeo, esse estudo sobre religião. Porque muita gente não entende o que é religião. A palavra religião é uma palavra que surgiu do latim, que significa religar ou releger. Em um sentido moderno, esse termo é entendido como um conjunto de crença do ser humano, na existência do divino. Então, existem 9 tipos de religião. 9 tipos de religião. O que é religião? A palavra religião tem origem da expressão latina, como eu já falei. Religio, existe debate a respeito do real significado desse termo. A interpretação mais aceita afirma que a palavra significa religar. Essa ideia faz menção ao fato de que, por meio da religião, o homem religa-se aos deuses. Não é a Deus, aos deuses e ao sagrado. Existe estudioso, porém, que sugere que o termo significa releger. Eu quero que você entenda o significado religião. O que é religião? Então, trazendo o conceito de religião para uma visão mais moderna, a palavra faz referência ao conjunto de crença e visão do mundo que forma as noções de espiritualidade e de sagrado do ser humano. Sendo assim, corresponde ao conjunto de crença que faz o ser humano acreditar na existência de uma identidade ou um ser superior. A religião é a prática pelo ser humano desde o tempo antigo e era utilizada muitas vezes para explicar os fenômenos da natureza. Cada religião possui sua particularidade, sua história sagrada, seu símbolo, conto e seu próprio código de conduta. Apesar disso, os estudiosos da área conseguem identificar aproximação em diferente religião, como acontece no caso das maiores religiões monoteístas do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. O tipo de religião. Atualmente existe diversas religiões. Não existe só uma. Existem diversas religiões no mundo, as quais podem ser classificadas entre três diferentes grupos. Politeístas, sistema religioso que possibilita a crença em mais de um Deus. Monoteístas, sistema religioso que possibilita a crença em apenas um Deus. E panteístas, sistema religioso que afirma que a força da natureza é a manifestação de uma divindade em si e baseia, portanto,
na crença em espírito da natureza, o pantestas. Existem três, você viu: politesta, monotestas e pantestas. Se divide em três grupos. Em qual é o grupo que você pertence? Em qual é o grupo que você está? Você está no monotesta, no pantesta ou politesta? Você entende? Entendeu? Então, o homem tem que examinar a quem ele está servindo. Além desses três tipos citados, é importante mencionar os ateístas, ou seja, pessoas que não acreditam em nenhum tipo de religião e não acreditam na existência de uma identidade a ser superior ao humano. O princípio básico do ateísmo é o catecismo, isto é, o questionamento do princípio básico de toda religião, a crença no divino. Ateístas, ele não acredita em nenhuma religião. As diferenças entre religião e seita. Então, a Constituição brasileira de 1988 garante a liberdade religiosa em nosso país. O Brasil é atualmente um país que garante a liberdade religiosa e de culto a todas as pessoas que residem no país. Esse princípio está presente no artigo 5 da Constituição de 1988. A legislação brasileira também garante a preservação dos lugares de culto e da liturgia de cada religião. O Brasil também é um Estado laico. Não tem religião. É um Estado laico. Isto é, teoricamente, o governo cria condições para o convívio harmônico entre a religião e não favorece a nenhuma religião específica. Toda religião é aceita pelo governo. Toda ela. Porque nós vivemos num país laico. Não tem essa história do governo vai fechar a igreja, isso é história de menino. Como eu tenho conhecimento religioso e tenho direito religioso, sou juiz de paz e sou capelão. Então, nenhum governo tem direito de fechar nenhuma religião. Então, quando ele gritou em 2019 para fechar todas as igrejas, ele estava fora da Constituição e todos obedeceram a ele. Porque nós vivemos no Estado laico. Então não tem religião privilegiada, toda ela é igual. Apesar de tudo isso, sabemos que há um longo caminho em nosso país para garantir a liberdade religiosa para todos os grupos, uma vez que a minoria religiosa ainda sofre preconceito e perseguição. Segundo o censo realizado no ano de 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia, que é a estatística de IBGE, a distribuição religiosa em nosso país era a seguinte: católico 64,6%, evangélico
22,2% em 2010. Sem religião, 8%. Espírita, 2%. Religião de matriz africana, 0,3%. Outra religião, 2,7%. As maiores religiões do mundo. Quando o assunto são as maiores religiões do mundo, a composição muda consideravelmente. Dados disponibilizados pela CIA, Inteligência dos Estados Unidos, afirma que as maiores religiões do mundo são cristianismo, 31,4% da população mundial é islamismo, 23,2% da população mundial, e hinduísmo, 15% da população mundial. Como surgiu a religião? A religião surgiu em algum momento entre os períodos paleolítico e neolítico, assim que os primeiros grupos humanos tornaram-se sedentários. As primeiras manifestações religiosas relacionavam-se com fenômenos da natureza, ou seja, os fenômenos naturais eram entendidos como uma manifestação divina. Com o desenvolvimento da humanidade e o surgimento de nova cultura, novos tipos de religião foram surgindo em diferentes partes do planeta. Para ter acesso aos dados do censo de 2010 realizado pelo IBGE, clique, entre para você ver os tipos de religião. As maioria, meus amados irmãos, dileto ouvinte, todas as igrejas, os templos, eles têm os símbolos da sua religião, em qual grupo ele pertence. Você tem que saber qual é o grupo que você pertence, para você não ser menino ou iludido. Tem pessoas que pertencem ao grupo maçônico e ele não sabe. Porque todas as religiões têm um dedo maçônico no meio. Veja o símbolo no frontal da sua igreja. Na frente dela. Como é desenhada? Se for triângulo, é o símbolo maçônico. Toda denominação tem o seu símbolo, ou a simbologia. Você tem que estudar simbologia, símbolo, para entender o que é religião. Religião não quer dizer cristianismo. Não é que eu sou evangélico e eu faço parte com Jesus. Veja aonde você está e com quem você está se relacionando. Jesus disse em São Mateus, no capítulo 24, versículo 4, ele disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Tenha cuidado. Tenha cuidado no grupo que você pertence. Você tem que saber aonde você está, com quem você está se relacionando. Você não sabe, mas Deus é quem conhece a todos. Eu sou o pastor José, da Igreja Evangélica Cristã Ministério Rio de Água Viva. Muito tem se levantado para querer me enganar com as suas bandejas,
mas eu tenho segurado a minha fé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu peço a oração a todos para que Deus continue me ajudando nesta luta que eu venho enfrentando sobre a religião, sobre as denominações. Muito tem perturbado a fé cristã. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Curta este vídeo. Se inscreva no meu canal, e assiste todas as palestras que tem no vídeo através da Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Amém.